Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. Nos vídeos dessa semana nós iremos tratar sobre o período que iria marcar a história do reinado de Israel, a partir de uma decisão insensata de um líder e de uma atitude inconsequente de outro, que acabaram fazendo com que o reino de Israel acabasse sendo dividido em dois, como já havia sido profetizado ao rei Salomão no final da sua vida. Não era nada que fosse inesperado, mas a história que cerca a divisão do reino de Israel é uma história que traz algumas lições muito interessantes para a gente. Tudo começa quando Salomão morre. Salomão, finalmente, no final da sua vida, depois de ter caído no pecado da idolatria, ele vem a falecer e o seu filho Roboão é o escolhido para ser o novo rei de Israel. Roboão ele se reúne na região de Siquém, juntamente com todo o povo de Israel, para que o seu reinado fosse estabelecido. A grande questão é que havia nas 10 tribos do norte da região de Israel uma nova liderança no nome de Jeroboão. Jeroboão, que havia sido identificado pelo profeta Aías como sendo a pessoa que iria liderar sobre 10 das tribos de Israel por conta do pecado de idolatria de Salomão. Jeroboão ele havia fugido de Salomão enquanto Salomão ainda era vivo, ele estava no Egito. E então, em um dado momento, quando ele ouve que Salomão faleceu, ele resolve retornar até a região do reino de Israel, e ali ele se encontra com Roboão. E nesse encontro acontece uma situação muito interessante, porque Roboão está numa situação em que ele está para assumir o reinado, e Jeroboão, em nome das 10 tribos do norte, mostrando que já era realmente uma liderança forte entre essas 10 tribos, representa essas 10 tribos, se reúne com Roboão e pede para que o jugo sobre as 10 tribos do norte fosse aliviado. Por que isso? Porque o que o texto vai nos orientar e vai nos indicar é que Salomão havia utilizado o trabalho forçado das 10 tribos do norte para arrecadar recursos para Jerusalém. E esses trabalhos causaram muito esforço sobre as pessoas da tribo do norte. Então elas pediram que o jugo sobre elas fosse reduzido. Notem que Jeroboão, apesar de ter recebido a profecia do profeta Aías de que ele seria o líder sobre 10 tribos, ele ainda deu a chance a Roboão de poder aliviar a carga sobre as 10 tribos do norte. Muito bem, Roboão ouve o pedido de Jeroboão e solicita conselho a alguns líderes que eram conselheiros do seu pai, pessoas mais experientes, pessoas mais vividas, que entendiam como é que era governar sobre uma nação. E o conselho dessas pessoas foi bastante claro: olha, se você servir a este povo e se você aliviar o peso sobre eles, eles irão servi-lo para sempre. Isso está colocado lá no versículo 7 de 1 Reis, capítulo 12. Roboão ouve esse conselho dado pelos mais experientes, porém o texto bíblico vai dizer que ele não gostou, ele rejeitou este conselho. E ele vai pedir o conselho a pessoas que haviam crescido com ele, pessoas que eram da idade dele, que entendiam os desejos do coração dele, mas que não tinham experiência de governo. E o que a Bíblia vai nos contar, o conselho que eles vão dar, lá no versículo 10, é o seguinte: a esse povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. É lógico que se você está numa situação de estresse, de muito trabalho, você não vai gostar nada de ouvir uma ordem ou um conselho vindo do seu superior de que você precisará trabalhar ainda mais duro
sem a devida compensação e sem o devido reconhecimento. Isso acontece em qualquer em qualquer ambiente de trabalho. Então é óbvio que quando Roboão fala para Jeroboão que ele iria ser mais duro na sua cobrança dos trabalhos forçados sobre as tribos do norte, que Jeroboão e as tribos do norte não iriam aceitar isso da melhor forma, e isso é perfeitamente compreensível. Então, isso vale ser notado, era o cumprimento da profecia de que Aías havia dado a Jeroboão. Jeroboão, obviamente, e as tribos do norte se rebelam contra a posição de Roboão e resolvem dizer que eles não têm mais nenhum parentesco, não tem nenhuma relação com a tribo de Davi, com a família de Davi, e que eles deveriam ter um governo próprio, e eles resolvem abandonar o arraial e vão e formam um governo próprio. Roboão, segundo o texto bíblico, ainda tenta formar um exército das tribos de Judá e Benjamim, junta 180 mil homens para lutar contra Jeroboão, porém o profeta chega para Roboão e fala que ele não deveria encarar essa batalha porque ele iria perder, não era essa vontade de Deus, e assim Roboão desiste da luta e dessa forma a divisão entre os reinos do norte e do sul é sacramentada. É uma história bastante triste, mas que nos traz algumas lições muito interessantes. Primeiro, que a gente sempre deve dar voz à experiência, às pessoas que têm experiência naquilo que elas estão fazendo. Elas certamente já viveram muitas situações nas suas vidas, sabem de relacionamentos, conhecem as pessoas e sabem muito bem como lidar com problemas que certamente de formas diferentes já aconteceram no passado. A segunda lição que o texto nos traz é que a gente não deve tratar as pessoas como objetos, não devemos tratar as pessoas como meros recursos humanos. Roboão não pensou nos sentimentos que as pessoas do Reino do Norte tinham, não os ouviu, não os atendeu nas suas demandas. Infelizmente, nas igrejas nós vemos muitos pastores assim, que não querem nem saber se as suas ovelhas têm problemas em casa, ficam cobrando compromisso, ficam reclamando que as pessoas não dão o devido expediente na igreja e ficam frustrados com isso. E na verdade a gente tem que entender, nós lideranças eclesiásticas, que as pessoas têm suas próprias vidas, que o trabalho na igreja é voluntário e deve ser feito por amor e de coração. Então fica essa lição, essas lições para nós, para que a gente possa aprender com a história da divisão do reino de Israel e não cometer os mesmos erros. Paz e graça, que Deus os abençoe.